Durante a adolescência, eu costumava ver o cinema como algo geograficamente distante, como algo inalcançável. Não imaginava um filme feito por alguém que eu conhecesse, muito menos por mim. Eu sabia que existia um cinema produzido no Brasil, mas eu não me interessava muito. Inclusive, naquele momento, me soava estranho ver um filme falado originalmente em português. Claro, eu via uma coisa ou outra, sabia que um dia teria que ver os filmes do Glauber Rocha para manter uma sanha intelectual. Até fazia listas com pesquisas na Enciclopédia Barça, mas ali no final da década de 1990, com 15 anos, consumindo basicamente o que passava na TV aberta e o que tinha disponível na locadora do meu bairro, minha cinefilia ainda circulava quase que exclusivamente entre o cinema estadunidense e o cinema europeu. Isso mudou, e mudou rápido. Primeiro por conta de festivais realizados em minha cidade, que me faziam ver filmes que estavam sendo produzidos em meu país, de modo que voltava às locadoras, agora com um desejo mais frutífero de filmes nacionais. Segundo, por conta da crítica de cinema que eu sempre gostei, e com o advento da internet, pude ler escritos de pessoas de outros lugares, que me indicavam outros caminhos, outras possibilidades estéticas, estimulando uma busca também na internet por cinematografias mais estranhas, mais fora do eixo. Por fim, preciso reconhecer os espaços alternativos de exibição, como cineclubes. Em algum momento eu criei com alguns amigos o meu próprio cineclube, assim como lugares como o Cinema da Fundação, que na época era programado pelo hoje reconhecido cineasta Kleber Mendonça Filho. Depois de algumas sessões, eu voltava para casa transformado. E assim nasceu também o desejo de fazer filmes, entendendo que pessoas geograficamente tão perto de mim estavam fazendo filmes, e que isso também era cinema. Na verdade, aos poucos, e com o impulso maior de estar estudando numa universidade pública no Brasil, onde pude fazer minha graduação, mestrado e doutorado, onde fiz muitos amigos, onde hoje sou professor e onde aprendi a direcionar meu gosto pela pesquisa, comecei a guardar com certo carinho um espaço dentro de uma espécie de mapa cinematográfico mental que estava construindo para a minha cidade, Recife, para meu estado, Pernambuco, para a minha região, Nordeste, para o meu país, o Brasil. Posso dizer com tranquilidade que a limitação territorial desse mapa implicava diretamente em minha sensibilidade estética e política. Assim, quando finalmente expandi a formação de repertório para outros mundos, construindo um mapa mais diverso e por vezes enigmático, também passei a lidar com uma nova percepção diante da minha própria existência. E então, o passo seguinte foi olhar para trás e seguir voltando no tempo. Conheci o cinema de retomada dos anos 90, cujo marco foi O Baile Perfumado, de 1996, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Conheci a própria metragem do curta-metragem, a partir de tantos exemplos contemporâneos e de outras décadas, com especial carinho pela produção em Super 8 entre os anos de 1970 e meados de 1980. Conheci o multiartista Jomar Muniz de Brito, seus filmes e uma vez dançamos juntos no salão de um bar que já não existe mais no Recife Antigo. Soube de uma coisa ou outra da década de 1960, tive a oportunidade de ver no cinema O Canto do Mar, de 1953, de Alberto Cavalcante. Daí já me sentia de fato um pesquisador. Conheci a história de O Coelho Sai, de Nilton Paiva, tido como o primeiro filme falado do Nordeste, mas cuja única cópia foi supostamente perdida no incêndio. Um de tantos incêndios que vivem abalando a cultura do meu país. E então cheguei no famigerado Ciclo do Recife, esse movimento de produção cinematográfica que ocorreu oficialmente entre os anos de 1923 e 1931, responsável pela produção de pelo menos 13 longas-metragens, além de inúmeros curtas. Antes de tudo, esse termo ciclo me parece importante mencionar, e não sei se foi o pesquisador Alexandre Figueiredo que nomeou isso ou se já existia antes dele, mas certamente foi ele que esquematizou um modus operandi da produção local em seu livro Cinema Pernambucano, uma história em ciclos, que trata justamente da produção cinematográfica do Estado como uma produção sazonal, que vinha ocorrendo dentro de um recorte específico e curto de anos, geralmente alternado por longos períodos de marasmo e ausência de realizações.
Foi assim no ciclo do Recife nos anos 20 até o início dos anos 30, foi assim no ciclo do Super 8 entre as décadas de 1970 e 1980, não foi assim a partir do cinema de retomada dos anos 90, quando em Pernambuco se estabeleceu desde então uma produção mais perene e inclusive reconhecida nacional e internacionalmente. Mas essa é uma história que começou muito antes. É preciso voltar para os primeiros anos do século XX. Sempre olhei com curiosidade para os primórdios da chegada da sétima arte em minha cidade, movimento que resultou no livro O Amargo Obituário do Cinema Pernambucano, porque me interessava entender como um invento que projetava imagens em movimento passou de novidade, de curiosidade, ao ponto de se tornar uma expressão cultural presente na vida cotidiana de boa parte da sociedade. Das primeiras exibições em lugares temporários, do sucesso da nova invenção vinda da Europa, da abertura das primeiras salas exclusivamente de cinema a partir de 1910, de figuras como The Great Leopolds, um transformista que atuou por alguns anos na cidade e que registros da época nos informam que foi responsável por 2 pioneiros cinejornais em 1917, considerados os 2 primeiros filmes produzidos em Pernambuco, mas que raramente são mencionados em pesquisas históricas, não só porque só foram exibidos na época de seus lançamentos, mas também porque Leopolds se mudou para outro estado brasileiro, do outro lado do país, onde desenvolveu uma profícua produção no campo audiovisual. No entanto, boa parte do seu acervo se perdeu no incêndio de grandes proporções em 1965. Mais um. Dito isso, uma certa cultura cinematográfica de consumo já estava estabelecida no Recife, quando chegou à cidade o italiano Ugo Fallangula, em 1919, tornando-se uma figura fundamental para a produção que culminaria no ciclo do Recife, pois firmou uma íntima relação com a imprensa e com os políticos locais, ocupando sempre espaço nas notas sociais dos principais jornais. Fallangula presidia uma espécie de sociedade de imigrantes italianos que existia na cidade, oferecendo luxuosos banquetes. Ele foi responsável, junto a outro italiano, J. Cambieri, por uma série de cinejornais, espécie de documentários realizados após a eleição de Sérgio Loreto como governador de Pernambuco em 1922, mostrando os feitos de sua administração com um tom fortemente de propaganda. É fundamental entender que Recife tinha perdido status no cenário nacional, vendo outras capitais se tornarem mais importantes, especialmente São Paulo, de forma que esses registros eram uma forma de restaurar, ao menos no campo da imagem, uma posição de destaque, divulgando nacionalmente as grandes obras e os políticos e empresários por trás delas. Aproveitando-se da presença dos estrangeiros com uma câmera na capital pernambucana, o governador Sérgio Loreto financiou muitas filmagens para obviamente beneficiá-lo e registrar seu nome na história, mas indiretamente terminou estimulando a formação de um núcleo produtivo que logo escaparia do fazer documental para a ficção. Ugo Fallangula e J. Cambieri fundaram a primeira produtora local, a Pernambuco Filmes, tornando-se notícia nos principais jornais, ainda que o contexto fosse colocado sempre de maneira hiperbólica, pois nem haviam muitos filmes, mas já se falava de uma indústria cinematográfica na cidade. Um exagero tipicamente pernambucano. Esse tom ufanista sempre me incomodou, especialmente quando era reproduzido por pesquisadores contemporâneos. Claro, é incrível que tenha existido esse momento de produção na cidade. É um movimento pioneiro e instigante, mas isso não significa que devemos perder um olhar crítico sobre os filmes ou mesmo sobre as pessoas que fizeram esses filmes. Sei que estamos nas margens em termos geopolíticos, mas dentro dessas margens, quem esteve à frente dessa produção foram os donos do poder, com o simples e direto objetivo de beneficiar a si mesmos. De toda forma, Fallangula e Cambieri produziram inúmeros registros que possuem um caráter histórico inegável, nessa combinação de uma arquitetura do período colonial que continua de pé até hoje, com a construção de prédios modernos, uma disputa que ainda permanece viva na cidade por meio da especulação imobiliária. Os italianos produziram esses filmes por encomenda para atender às demandas de um determinado evento político, social ou comercial, por vezes reutilizando as mesmas imagens, gerando títulos como Recife, no centenário da Confederação do Equador, e a Exposição de 1924 em Pernambuco,
sistematicamente ampliando o conjunto de capturas documentais da cidade que, ao final, foram reunidas e lapidadas a fim de formarem o longa-metragem Veneza Americana. Lançado em 1925, reunindo imagens produzidas durante 2 anos, esse filme foi o carro-chefe da produção publicitária do governo local, destacando as belezas da cidade do Recife, conhecida por suas inúmeras pontes sobre o rio Capibaribe. O filme chegou a ser exibido, inclusive, para o presidente da República no Rio de Janeiro. A questão é que dentro desse ufanismo todo, ao se falar do ciclo do Recife, se esquece de dizer algo importante, algo que foi aparentemente abstraído da história. Falângola era um entusiasta de Mussolini e do regime fascista que havia se instaurado na Itália em 1922, após a marcha sobre Roma. Há inúmeros registros de palestras, além de artigos assinados pelo próprio, celebrando o fascismo e detratando os críticos comunistas. Não parece apenas coincidência a aproximação dos imigrantes italianos defensores do fascismo, a imprensa local pernambucana que os celebrava e os políticos da época que utilizavam de suas câmeras para produzir todo o seu material publicitário. Todos incorporavam, cada qual ao seu modo, uma defesa da autoridade e do patriotismo, um ufanismo ora italiano, ora pernambucano, que de certa forma instituía um espelhamento entre eles, durante os incansáveis relatos de banquetes, meetings, festejos familiares e encontros formais. De toda forma, essa combinação entre imigrantes italianos e políticos locais criou as condições técnicas para que nomes como Gentil Ruiz, Ari Severo, Chagas Ribeiro, J. Soares, Edson Chagas produzissem obras como Retribuição, Jurando Vingar, A Taré da Praia, Reveses, Dança, Amor e Ventura e No Cenário da Vida. Nesse período, entre 1925 e 1928, Recife se tornou o principal polo de produção cinematográfica do Brasil, com algumas dezenas de pessoas envolvidas no circuito de produção e exibição, tendo o Cine Royal como espaço reservado para os pomposos lançamentos locais. A revelação dos filmes era feita no quintal, sempre à noite, em banheiras de madeira instaladas ao ar livre, no espaço da produtora mais conhecida desse período, a Aurora Filmes, que terminou comprando os equipamentos dos italianos da Pernambuco Filmes. A maioria das narrativas se resumia numa trama simplista, dividida em atos, geralmente emulando o maniqueísmo das narrativas de mocinho, mocinho e vilão das produções clássicas norte-americanas, incorporando temas locais, passando por dramas de pescadores, vaqueiros, dialogando com o cotidiano da elite pernambucana, com o espaço das plantações de cana-de-açúcar, com a praia. É o caso de A Itaré da Praia, de 1925, de Gentil Ruiz, apresentado como uma superprodução na época, contando com a presença da atriz Almeri Esteves. Ao acompanhar a jornada de um jangadeiro, o filme coloca em perspectiva a vida da cultura popular tradicional em contraste com a vida permeada pela cultura moderna, isto é, o embate entre sociedade ribeirinha e sociedade urbana industrial. O filme na época teve um lançamento restrito ao Recife, mas foi comprado em 1927 por Edson Chagas e chegou a circular em outros estados. Infelizmente, como é possível notar por alguns cortes bruscos, partes do filme não foram recuperadas e não chegaram até nós. Há de se perceber aqui que os filmes de enredo, as ficções, eram considerados mais artísticos que os filmes naturais ou de cavação, os documentários. E isso influenciou diretamente na sobrevivência das cópias de alguns desses filmes. Além disso, como todos os naturais eram encomendados por políticos para uma determinada cerimônia, encontro, efeméride, com registros de reuniões, fazendas, indústrias, obras, escolas frequentadas pela elite e comerciantes, depois que se passava o citado evento, a película perdia completamente sua função e sentido, sendo naturalmente descartada. Mesmo o governador Sérgio Loreto, que em sua administração entre 1922 e 1926 atuou como um verdadeiro mecenas e investiu pesadamente em produções audiovisuais que destacassem as grandes reformas realizadas por ele, especialmente no Recife, não tinha uma visão prospectiva de deixar registrados tais feitos para a posteridade. A sobrevivência de muitos dos filmes do ciclo do Recife se deu inicialmente pela proteção dos próprios realizadores, especialmente de J. Soares, depois tendo sua salvaguarda e restauração
conduzidas pela Cinemateca Brasileira e pela Fundação Joaquim Nabuco. Durante o ciclo do Recife, além das já citadas Pernambuco Filmes e Aurora Filmes, surgiram inúmeras outras produtoras, a saber, a Liberdade Filmes, a Planeta Filmes, a Veneza Filmes, a Vera Cruz de Recife, a Glória Filmes e a Espia Filmes. Algumas delas não chegaram a lançar nenhuma obra. É interessante perceber o grande número de obras consideradas desaparecidas desse período, também pela falta de uma política pública de preservação, mas com uma detalhada pesquisa em fontes diretas, foi possível perceber que alguns filmes não foram finalizados e outros sequer chegaram a ser realizados. Isso se dá pelo fato de que os periódicos anunciavam grandes obras cinematográficas a serem lançadas, como forma de despertar a curiosidade do público, mas também para encontrar financiadores e conseguirem investimentos de empresários locais. O caso é que alguns desses títulos eram anunciados e depois nunca mais voltavam a ser citados, quando não eram mencionados como produções que haviam sido deixadas de lado, que tinham sido abandonadas. A decadência do ciclo do Recife converge com a chegada do cinema sonoro. A mudança dos equipamentos impossibilitou que continuassem usando as mesmas câmeras. O equipamento e os filmes logo se tornaram anacrônicos, e por mais que existam registros de tentativas de produção até 1932, ao longo da década de 1930 não havia mais espaço para a produção de cinema mudo, especialmente porque cada vez mais os filmes falados e cantados estavam dominando a programação dos cinemas locais. E então, pouco a pouco, esse ciclo tão importante, foi se encerrando, até não ter mais fôlego de continuar.